Boa tarde, então vamos dar início a esta sessão. Para não registarmos atraso, hoje é uma sexta-feira, nós já sabemos, mas ontem, garanto-vos, foi bem pior ao sairmos daqui. Eu e os meus colegas às 7 da tarde apanhámos uma tromba d'água, mas quando saímos o recinto da FIL, até nem queríamos acreditar, porque as pessoas, maioritariamente jovens, estavam debaixo daquela tromba d'água a fazer a entrada para o concerto da Shakira. Isto é que é uma cor da Beyoncé, vejam bem. Então, eu, quando saí, não era Luís, temos que ter coragem, temos que atravessar este dilúvio e ir até ao outro lado. Portanto, hoje não está a chover, valha-nos isso, mas o tempo das pessoas é muito importante e nós agradecemos a vocês estarem aqui connosco. Quero-vos dizer que, a anteceder esta conferência de manhã, tivemos a reunião da nossa rede nacional, que se chama PT Learning Working Group, que eu queria chamar a atenção, que é uma rede que procura congregar entidades, vontades para se contribuir para a criação de uma visão em Portugal sobre a aprendizagem ao longo da vida. Mas atenção, já ontem voltei a dizer isto, não é a visão da aprendizagem ao longo da vida para uma sala de aula, dentro de uma sala de aula. É para se aprender em qualquer lugar, em qualquer momento e através de qualquer plataforma. E isto eu não me canso de o dizer, porque as pessoas voltam sempre ao mesmo referencial. Portanto, esta rede juntou-se para isto, tem universidades, politécnicos, vem crescendo, não é? Estão cada vez a ganhar mais força dentro da rede. Temos empresas e centros de formação, portanto, empresas de formação e centros de informação, e temos a administração pública, que, apesar de todas as dificuldades que nós conhecemos hoje em dia e sabemos, continuam a estar dentro desta rede porque sentem que o caminho é por aqui. Uma rede sem nenhuma estrutura, sem nenhum recurso financeiro, apenas fruto da vontade e do trabalho e do saber e do conhecimento das pessoas, que é o maior capital que nós temos dentro da rede e que hoje se junta para criar e motivar as nossas organizações a criarem um potencial de parcerias ambiciosas para entrarem nos caminhos da Europa 2020. Foi isso que nós de manhã estivemos a discutir, já íamos na 20ª reunião da rede, portanto parece que isto é uma coisa que agora aparece, não é? Uma coisa estruturada, bem pensada, e que tem 3 elementos que nós achamos importantes e que a caracterizam. Primeiro, rede aberta. Rede aberta. Não limitamos a entrada de ninguém, exceto se não tiver a ver com a missão e com os nossos objetivos, é evidente. Segundo, não há pagamentos, pelo menos por enquanto. Terceiro, tem uma coordenação rotativa, isto é, não há líderes. Quer dizer, o único que se mantém sou eu, mas já avisei os meus colegas que este será o último mandato e a partir daqui a rede tem que funcionar pelos seus caminhos. A nova coordenação será sem a minha ajuda, espero eu, que acho que já fiz o meu contributo. Relembrar que também esta rede está a criar também uma visão para aproveitarmos os fundos europeus, mas num outro formato. Nós temos tido uma grande preocupação de olharmos para os fundos internos, o que é que existe cá, o que é que nós podemos aproveitar e o que nós estamos a dizer não. O que nós temos é criar ambição e projetos para concorrer na Europa com os nossos parceiros e criar também essas redes. Então esta ideia era central. Dizer-vos que no programa estavam as nossas 2 deputadas ao Parlamento Europeu, Graça Carvalho e Maria do Céu Patrão Neves, mas nós já estamos habituados às contingências e, portanto, eu recebi um e-mail da Graça Carvalho a dizer que
que hoje mesmo o Presidente da Comissão Europeia resolveu fazer um almoço de despedida aos senhores deputados e que elas não podiam deixar de estar. É evidente que isso para nós é um lamento, porque Graça Carvalho, e houve muitas pessoas que me perguntaram, mas porquê é que tu escolheste? Não, eu escolhi as pessoas pelo trabalho que elas desempenharam. Graça Carvalho foi a relatora do programa Horizonte 2020, que hoje é, a nível mundial, o maior programa de investimento em inovação. E foi a deputada Graça Carvalho que foi a relatora. Portanto, daí este convite. Claro que eu tive a felicidade de as convencer também a fazer um debate no Parlamento Europeu. Também já aprendi isso. A Elizabeth, que está aqui à minha frente, tivemos o gosto de a ter também. Bom, e conseguimos ter um debate no Parlamento Europeu sobre as questões da vaga digital para a aprendizagem. Feitos com as nossas deputadas, que me deram um apoio fantástico, e depois também aproveitando o facto de nós termos à frente de uma das unidades da DG de Educação e Cultura, uma portuguesa, que se chama Ana Carla Pereira, que vocês vão ver aqui. Ela não veio pessoalmente, mas deixou o seu vídeo, e eu peço que vocês depois tomem atenção sobre este vídeo que ela mandou, porque é o nosso ponto de influência junto da Direção-Geral de Educação e Cultura. Portanto, este pedido de informação e de desculpas, que era importante, e dizer que também esta conferência se faz muito porque nós temos abertura, quer na Fundação para a Ciência e Tecnologia, quer na nova agência Erasmus+, temos uma abertura sentida, são membros da rede, querem estar connosco, sentiram que é preciso estar dentro das redes para partilhar e incentivar a que estes projetos nasçam e envolvam as pessoas. Portanto, nós damos as boas-vindas a estes novos colegas da FTT e do Erasmus+, e incentivá-los. Nós temos que fazer mais isto. Temos que fazer mais vezes. O que eu tenho dito é que procurar que as agências e a Fundação não façam só por eles, façam connosco. É mais fácil. Façam connosco. E é isso que, mesmo a nível europeu, isto também não é nada fácil dizer assim, façam connosco, partilhem, nós também temos coisas para dizer. Bom, então, esta informação sobre a FCT e a Erasmus, dizer-vos que ao meu lado direito está a Cristina Dimas, que neste momento partilha a coordenação da rede connosco, bem como portanto, o SECOA é um dos representantes, bem como a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o ADMAR, que tem andado em voos para o Japão e está ali o Joel, que também sabe o que é isso de voar para o Japão. Aquilo parece que altera um bocado, provoca um jet lag fantástico, e ele não conseguiu estar hoje aqui. E também dizer-vos que falta falar da nossa colega da Tecninha, Ana Dias. Onde é que ela está? Ana Dias perdeu-se alguns, mas espero que não se tenha perdido de todo. Bom, portanto, é esta a apresentação. Depois, mais tarde, no final desta intervenção, nós falaremos sobre o programa que se vai seguir. Agora, queria-vos dizer que ao meu lado esquerdo está a Inês Azevedo, que é coordenadora do Ano Europeu para os cidadãos. Ela, foi o ano passado que começámos a conversar e a trocar algumas impressões. Eu também percebi as dificuldades que hoje em dia se colocam aos coordenadores. É este um dos caminhos para atingirmos os objetivos da Europa 2020. A vantagem económica da Europa reside no poder dos nossos cérebros, na investigação, na inovação, na tecnologia e, por isso, na nossa habilidade e capacidade de produzir uma força de trabalho altamente qualificada e produtiva. A Europa precisa de pessoas com o conhecimento e as capacidades para impulsionarem um crescimento sustentável e inteligente. Contudo, as empresas europeias não conseguem encontrar jovens suficientes com este perfil porque não produzimos suficientes. O que parece um contrassenso quando olhamos para os dados sobre o desemprego jovem e para o desemprego de licenciados. Há então de fazer a pergunta: está a Europa a formar os jovens nas áreas em que há necessidades?
A Europa tem já mapeadas as necessidades futuras? Para garantir que os nossos jovens encontrem os seus pontos de trabalho, a resposta passa sempre por nos certificarmos que o nosso sistema de ensino está adaptado às exigências presentes e futuras do mundo de trabalho. Isto significa ser capaz de antecipar as necessidades futuras das qualificações e, paralelamente, ajudar as instituições de ensino a adaptarem-se à realidade do mundo que nos rodeia. Se o mundo em que vivemos está mais fragmentado do que nunca e a nossa Europa e as nossas instituições estão enfraquecidas, então a educação é, sem dúvida, um dos lugares onde podemos redescobrir os nossos valores e a nossa identidade. Acredito que a educação pode restaurar a esperança e a nossa capacidade de moldar a sociedade em que queremos viver. Este é um dos principais objetivos estratégicos da Europa 2020. É colocar a educação no centro da estratégia de crescimento da União Europeia, o que implica uma mudança de rumo. Mas as reformas por si só não chegam. Uma boa educação tem um preço. E para que as instituições de ensino tenham uma boa performance, é necessário o financiamento adequado. O novo programa Erasmus+, é o contributo político e financeiro da União Europeia para a reforma da educação e da formação na Europa. O Erasmus faz mais parte da estratégia europeia no combate ao desemprego jovem e permite em simultâneo melhorar a empregabilidade. Grande parte do programa continuará a financiar a mobilidade, não só para estudantes universitários, mas também para os jovens das escolas, professores, estagiários, jovens trabalhadores e voluntários. O acesso ao Erasmus foi democratizado. O Erasmus+, tem como grande objetivo permitir a mobilidade a 4 milhões de pessoas neste horizonte temporal entre 2014 e 2020. E isto é vital porque a mobilidade na aprendizagem abre a porta para a mobilidade no mercado de trabalho. Assim, o primeiro objetivo é aumentar o nível de competências e intensificar a sua relevância no mercado de trabalho e na sociedade. É este um programa que se vai adaptar melhor à realidade política e económica europeia. Se queremos ter impacto e se queremos marcar a diferença no futuro dos nossos jovens, temos que investir seriamente nesta área. O Erasmus até agora abriu caminho e mudou a vida de mais de 3 milhões de pessoas nos últimos 25 anos. Este programa simboliza os principais valores e aspirações na construção do projeto europeu. Este é o programa que cimenta a cidadania europeia. Com um novo orçamento de perto de 15 bilhões de euros, que se traduz num aumento em mais de 40% face ao financiamento anterior, o Erasmus+ oferece esperança aos jovens de toda a Europa, bem como aos professores e instituições que os preparam para a vida. Temos de dar novas ferramentas para que os nossos jovens descubram o seu caminho para a felicidade, realização e o seu lugar na sociedade. É aqui que a Europa pode fazer a diferença. O Erasmus responde a este desafio, permite uma nova parceria entre todos os atores envolvidos na educação, formação e juventude. Permite criar estas pontes entre a educação e o mundo do trabalho. Vamos lutar por uma Europa aberta aos seus vizinhos e ao mundo. É esta a minha esperança para os jovens e para o futuro da cidadania europeia. Ao longo das comemorações do Ano Europeu dos Cidadãos, que comemora o Tratado de Maastricht e a instituição da cidadania europeia, temos debatido a Europa que temos e a Europa que queremos para o nosso futuro em 2020. Mas como disse o próprio Erasmus, there are some people who live in a dream world and there are some who face reality. And there are those who turn one into the other. Hoje vamos continuar este trabalho e tornar os sonhos em realidade. Bom trabalho. Muito obrigada. A abertura e chamada de atenção é importante. Os pontos que nos trazem hoje aqui relevantes é criarmos esta onda. A ideia de concretizarmos isto foi passarmos agora de uma fase mais aberta para uma fase mais concreta. Não pedi nem à FCT nem ao Erasmus Plus que viessem fazer apresentações. Pedi foi a alguém da rede que nos desse uma perspectiva sobre como é que estava a olhar para os dois programas e por isso na próxima mesa vamos ter o Miguel Toscano a dar já uma intervenção sobre como é que nós visualizamos quais são as oportunidades. É essa a missão da próxima mesa. Também ouvir a Ana Carla Pereira, que a Wanda já fez o favor de fazer uma análise de conteúdo sobre o vídeo que nos vão apresentar para chamar a atenção para alguns pontos principais. É esta a próxima mesa. Depois a seguir um pequeno intervalo e depois 3 mesinhas que nós vamos criar, que estão por trás
deste palanque, que é o Estado, aquela barreira onde nos vamos juntar e onde o diálogo pode ser mais próximo, mais intimista, mais de perguntas, mais de respostas, se houver, para dar. Se não houver, já combinámos, encaminha-se para as respectivas agências, que haverá alguém que responda. Mas o objetivo é sairmos no final daqui com algumas ideias concretas para projetos. Portanto, agradeço mais uma vez aos nossos participantes, vou chamar a Wanda para avançar com os trabalhos. É o Miguel, a Elizabeth e o Gustavo que vim aqui. Portanto, este painel tem um objetivo muito específico, que é apresentar linhas gerais sobre os novos quadros de financiamento, quer através do Erasmus+, quer através do Horizon 2020. Eu passaria a palavra ao Miguel, que está aqui, Miguel Toscano, que vai fazer uma apresentação muito breve sobre este novo enquadramento. Ok, Miguel? Boa tarde. É com enorme prazer que estou aqui entre vós para poder partilhar um pouco daquilo que é uma perspectiva da rede, mas também uma perspectiva sobre aquilo que são os instrumentos com maior enfoque a nível da educação, da aprendizagem e da formação profissional. Coube-me a mim, portanto, fazer aqui este trabalho um bocado complicado. Eu sinto-me aqui quase como um carregador de piano numa equipa de futebol que depois vai tentar distribuir o jogo, não é, para os artistas. E, de facto, portanto, vamos ver se conseguimos aqui criar uma dinâmica de forma a que também vocês possam participar de uma forma ativa, proativa e colocar questões sobre os programas comunitários. A minha intervenção vai se circunscrever a 5 pontos. Primeiro, uma apresentação sobre aquilo que é a Rede Learning Working Group, já foi explicada pelo engenheiro Dr. Alberto Costa, revisitar um pouco aquilo que é a Estratégia Europa 2020, daquilo que é de facto o coração da estratégia e que depois, efetivamente, vai dar origem aos programas e às linhas de financiamento, falar um pouco sobre o enquadramento do Erasmus Plus e, por fim, dar também uma visão sobre aquilo que é o Horizonte 2020. É claro que isto daria para mais do que uma sessão de 8 horas, portanto, tentarei explicar isto em 15 minutos, não vai ser fácil, mas vamos tentar. E por isso, relativamente à rede Learning Working Group, portanto, trata-se efetivamente de uma rede constituída atualmente por 47 entidades, que fazem parte entidades privadas, públicas, e que têm efetivamente a missão, digamos assim, da criação da visão, que já foi explicada, e empenhadas em promover a competitividade nacional. Assenta-se essencialmente o seu posicionamento no desenvolvimento de 4 áreas estratégicas. As questões relacionadas com a aprendizagem ao longo da vida, as questões relativas à inovação e à transferência de inovação para o mercado, a implementação das tecnologias de informação e de comunicação, principalmente nas PMEs, e a promoção das qualificações, portanto, dos portugueses. É efetivamente uma rede aberta, o processo é um processo simples, as entidades que queiram fazer parte desta rede, efetivamente, a única coisa que têm que fazer é assinar um manifesto de adesão e, de facto, não tem custos, pelo que estão abertas, portanto, a entrada de novas entidades. Outra das questões relevantes é que, de facto, a rede também quer e pretende desenvolver comunidades de prática, focadas na inovação, na investigação e no desenvolvimento. Não é mais do que colocar os parceiros a partilharem conhecimento, a desenvolverem ideias de negócio, a encontrar parceiros ao nível nacional e ao nível internacional, de forma que, efetivamente, numa lógica de eficiência coletiva, se consiga criar valor. Posto isto, iremos agora revisitar um pouco aquilo que é a Estratégia Europa 2020. E no fundo, vamos tentar aqui criar, de facto, esta onda que já falou o Edalberto. Nós começamos a surfar uma onda de 1,5 m, portanto, e com a rede já vamos na onda da Nazaré.
Portanto, e à medida que vamos surfando as ondas gigantes, isto quer dizer que também o nosso nível de competência tem que se incrementar e tem que se profissionalizar. E por isso, quais é que são os principais desafios que se colocam neste âmbito, portanto, em termos europeus? O primeiro grande desafio é que, de facto, há uma necessidade de maior coordenação e de aprofundamento político. Necessita-se de estimular o comércio intercomunitário e interconectividade entre as regiões. Há, de facto, uma prioridade para diminuir as assimetrias de desenvolvimento entre as diferentes regiões que constituem o espaço europeu e, acima de tudo, estimular um mercado único com uma nova cadeia de valor transacionável. E, nesta matéria, há 5 grandes apostas. A primeira, a produção do conhecimento. A segunda, a transição da inovação aplicada para o mercado. O desenvolvimento do potencial humano. A aposta na inteligência competitiva com base na identidade dos territórios. E, por fim, a eficiência coletiva. Estas 5 áreas são 5 áreas que são transversais a todo e qualquer programa comunitário. E que, de facto, quem está a pensar construir candidaturas tem que ter interiorizadas naquilo que é o seu mindset. Por isso, qual é que é a visão normalmente preconizada em termos de leitura entre linhas da estratégia? E neste âmbito, aquilo que se pretende é desenvolver uma economia social de mercado competitiva com capacidade para tornar o crescimento, o emprego e o bem-estar sustentáveis na próxima década. Portanto, quando se está efetivamente numa lógica de construção de parceria e de angariação de parceiros e de desenvolvimento de projetos, esta é uma área que efetivamente temos de ter em consideração. A área em que visa o desenvolvimento do crescimento, potenciar a criação de emprego e o bem-estar e assente numa lógica, que é uma lógica de partilha. E a questão que se coloca a muitos dos parceiros é mas que modelo de economia social de mercado. E isto é uma área que atualmente está muito a ser discutida na Europa e que efetivamente não é pacífica. Cada setor ou cada entidade tem de facto uma visão diferenciada. A questão que se pretende dentro daquilo que é o contexto europeu e que se traduz para dentro dos projetos é que efetivamente consigamos enquadrar dentro do projeto 4 dinâmicas. A primeira dinâmica é o desenvolvimento dos negócios, essencialmente considerando o grau de inovação e por isso visa-se o desenvolvimento económico. Mas o desenvolvimento económico, numa lógica de economia social de mercado, envolva a comunidade, ou seja, que crie valor em termos de coesão social, mas ao mesmo tempo também que desenvolva o talento, ou seja, desenvolva competências, de forma que essas mesmas competências estejam alinhadas com as necessidades do mercado. E por fim, partilhar valor com a natureza, ou seja, de facto que o valor criado e que seja sustentado do ponto de vista local, nacional, regional, europeu, portanto tenha um impacto também a nível do ambiente. Quais é que são as principais prioridades, iniciativas e metas da Estratégia Europa 2020 nesta matéria? Existem 3 grandes prioridades. A primeira grande prioridade tem a ver com o crescimento baseado no conhecimento e na inovação, aquilo que se denominou pelo crescimento inteligente. E aqui congrega-se 3 dimensões distintas. A área de inovação, conectada à educação, conectada à sociedade digital. Portanto, é este triângulo dentro daquilo que é a prioridade do crescimento inteligente que visa efetivamente a criação de inovação nestes domínios. O segundo grande domínio tem a ver com a inclusão social e com a capacidade de gerar emprego. E para isso congrega-se dentro do crescimento inclusivo 3 áreas distintas. O emprego, o desenvolvimento das novas competências e qualificações, conjugada com a luta contra a pobreza e a exclusão social. A terceira grande prioridade é a prioridade mais ligada à área da competitividade, mais ligada à área da economia. Tem a ver com a sustentabilidade e com as questões relacionadas com o ambiente. E aqui conjugam-se 3 dimensões distintas. A necessidade de se combater as alterações climáticas, a necessidade de se desenvolver iniciativas e inovação orientadas para as questões de eficiência energética e, por fim, as questões relacionadas com a competitividade das organizações e dos territórios, interiorizando as questões ambientais. Dentro
Dentro destas 3 prioridades existem 7 iniciativas emblemáticas. E dentro de cada eixo estratégico, portanto de intervenção a nível de crescimento, estão identificadas quais é que são essas iniciativas. O que quer dizer que quando nós estamos a estruturar as candidaturas, temos que não só identificar qual a prioridade onde a gente está a intervir, mas também qual a iniciativa em que nós nos estamos a basear. Uma iniciativa não é mais do que as linhas diretrizes, as linhas de orientação estratégica, que levam efetivamente à fundamentação das candidaturas e dos projetos. E na área, portanto, do crescimento inteligente, existem 3 iniciativas prioritárias, que é a Agenda Digital, que tem a ver com a questão da criação do mercado único digital, dado que em 2020 todos nós teremos que ser cidadãos, organizações e territórios digitais. A questão da Europa de inovação, portanto, e tudo tem a ver com a necessidade da Europa passar a liderar no contexto global, portanto, os blocos, e nesta matéria a inovação é prioritária. A questão relacionada com a juventude em movimento, no sentido de sustentabilidade do sistema para o futuro, utilizando, portanto, a massa crítica e a criatividade dos jovens. A nível do crescimento inclusivo, existem 2 outras iniciativas emblemáticas relevantes. A primeira é a agenda para os novos empregos e para as novas competências e os novos empregos, que tem muito a ver também com aquilo que é um dos objetivos ET 2020 da educação e da formação, que é o desenvolvimento das competências STEM, ou seja, o desenvolvimento das competências relacionadas com as ciências, com as tecnologias, com as matemáticas e com as engenharias, e também com o desenvolvimento das competências transversais, muito ligadas à área do empreendedorismo e ligadas à área das línguas. Dado que em 2020 preconiza-se que todos os cidadãos europeus falem pelo menos 2 línguas, a língua materna e uma língua do outro Estado-membro. A terceira grande corpo de iniciativas pertence à área da sustentabilidade, portanto à área do crescimento sustentável, e tem a ver com as questões relacionadas com a Europa eficiente de recursos, com vista a que efetivamente a Europa deixe de ser portanto, dependente daquilo que é o contexto energético. A Europa não é dependente, de terceiros do contexto energético. Nós não temos fontes de matérias-primas e recursos naturais que nos permitam sustentar, portanto, as nossas necessidades energéticas, e há aí que efetivamente aqui conjugar 3 dimensões. A dimensão das energias renováveis, as energias mais eficientes e as questões dos resíduos. E por fim, a questão relacionada com a política industrial na era da globalização não é que mais do que um conjunto de orientações que visa posicionar a Europa num contexto de competitividade na economia global. Temos que ter em consideração igualmente os objetivos, ou seja, uma das grandes diferenças entre a Estratégia de Lisboa e a Estratégia Europa 2020 é de facto a necessidade de se passar a desenvolver no terreno iniciativas que tenham impacto a nível económico, social, humano e ambiental. E para isso a Comissão Europeia definiu um conjunto de objetivos que são lineares a todos os Estados-membros, mas que depois, em função da especificidade de cada Estado tem os seus próprios objetivos. Em termos genéricos, foram feitos 5 objetivos. Um objetivo para a área de inovação, em que os Estados têm que atingir um nível de investimento de cerca de 3% do PIB. A nível da educação, e ao nível da educação há 2 grandes objetivos. O objetivo relacionado com a diminuição da taxa de abandono escolar para 10% e o aumento do número de diplomados para 40%. Relativamente aos objetivos do clima e da energia, portanto, temos que incrementar em termos de eficiência energética e em termos de utilização das energias renováveis cerca de 20%. Temos que aumentar a nossa taxa de emprego para 75% e temos que retirar cerca de 20 milhões de pessoas da situação de risco de pobreza e exclusão social, e em Portugal nós temos um objetivo de 200 mil pessoas. Portanto, quando se estão a desenvolver iniciativas para se estruturar candidaturas, a primeira coisa que nós temos que alinhar é em que prioridade é que estou a desenvolver o meu projeto, qual a iniciativa
iniciativa emblemática ou as iniciativas emblemáticas em que o meu projeto se enquadra e, por fim, quais é que são os impactos que eu vou gerar no território a nível, portanto, da concretização deste tipo de objetivos. E a questão que se coloca a seguir é, para concretizar isto tudo, que tipo de recursos é que são colocados ao nosso dispor? Portanto, nós não vamos ter muito dinheiro para o próximo quadro comunitário, cerca de 960 bilhões de euros. Portanto, isto não chega a 1% do total dos orçamentos dos Estados-membros, mas efetivamente é o dinheiro que está ao dispor dos 28 Estados-membros para desenharem as suas estratégias de desenvolvimento e de apresentarem candidaturas. Como podem ver no diagrama do lado direito, portanto, a Polónia é o campeão, leva cerca de 67 bilhões, e Portugal é o 7º Estado-membro, portanto, que leva mais dinheiro em termos de fundos comunitários, cerca de 21,4 bilhões de euros. Portanto, este dinheiro vai ser agora redistribuído por um conjunto de iniciativas e de instrumentos. A Comissão Europeia, nesta matéria, tem aquilo que denomina pelo quadro estratégico comum, no âmbito do qual tem os 5 fundos prioritários, que é o FEDER, o FSE, o FEAMP, o FEADER, e abaixo desse quadro estratégico comum existe um acordo de parceria. Um acordo de parceria que é estabelecido entre o Estado português e a Comissão Europeia e que no âmbito do qual, portanto, vai depois redistribuir os cerca de 21 bilhões de euros pelos diferentes programas nacionais que vão ser desenvolvidos ao abrigo do programa Portugal 2020. Contudo, em termos de candidaturas a fundos, existe uma panóplia de fundos que não só o Erasmus Plus ou o Horizonte 2020, mas que estão, de facto, acessíveis a todos os operadores que pretendem apresentar candidaturas a programas geridos diretamente pela Comunidade Europeia. O campeão é a PAC, de 360 bilhões, temos as questões do território, orientadas para as cidades e as regiões, nomeadamente para as cidades inteligentes, as questões relacionadas com o desenvolvimento regional, depois vem o Horizonte 2020 com cerca de 80 bilhões de euros, o Fundo Social Europeu relacionado com a área do emprego, a formação e a economia social com 76 bilhões, temos a área do Fundo de Coesão, as relações externas, o Mecanismo Interligar Europa, um pacote também para a área do desenvolvimento e cooperação, a área da economia social com 15,2 bilhões, o Erasmus Plus com 14,7 bilhões e o Fundo para os assuntos económicos relacionados com o mar. Portanto, existe tudo um conjunto de fundos que efetivamente as candidaturas, portanto, podem ser apresentadas. E a questão que se coloca é como tirar o máximo partido da Estratégia Europa 2020 através das parcerias e das redes. Dado que este tipo de candidaturas a estes fundos só é possível mediante a concretização, portanto, de acordos de parceria, a constituição de alianças estratégicas. E nessa matéria, a própria Comissão dá orientações neste âmbito. A primeira grande orientação é que é necessário criar um enquadramento estratégico em termos de desenvolvimento regional impulsionado pela inovação mais integrado e participado possível. Ou seja, é preciso reunir à volta deste tipo de projetos e de candidaturas um conjunto de stakeholders que dentro de uma determinada identidade e de um determinado compromisso possam apresentar este tipo de projetos. O segundo é a necessidade de se desenvolver estes projetos numa lógica de inovação aberta, colocando sempre as pessoas, o cidadão, os consumidores, os clientes, sejam os fornecedores, contribuintes ou utentes, nos centros das parcerias e desenvolvimento de novos negócios. E aquilo que se pretende é que com estes projetos se coloquem as pessoas a interagir com as empresas e com os territórios, de forma a que efetivamente se consiga estimular a inovação, principalmente a inovação mais perto do mercado, e se possa criar valor dentro de um contexto regional. A terceira grande orientação é a necessidade de se trabalhar em rede, encarando ou aplicando um novo conceito que se deu o nome de Ecossistema Regional de Inovação, que é a Hélice Tripla. No fundo é o quê? É ligar quem tem e quem trabalha ao conhecimento, como as universidades, ligá-las às empresas que têm necessidades de novos perfis de competências para desenvolver novos negócios,
integrar neste contexto a sociedade civil, portanto, e as organizações sem fins lucrativos que trabalham outras dinâmicas, e incluir dentro deste ecossistema também o próprio governo, seja os departamentos do Estado ao nível central, seja as autarquias ao nível local. E é dentro deste ecossistema que, de facto, as candidaturas e os projetos têm que nascer. E por isso, a quarta grande orientação é que tem que se conseguir criar plataformas de inovação, essencialmente orientadas para a procura global. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquele ecossistema que viram no slide anterior, de facto, sustentado pelas tecnologias de informação, sustentado em novas competências, em mais inovação, portanto, é preciso que efetivamente se consiga desenvolver aquilo que se denomina por Business Innovation Marketplace, ou seja, posicionar os territórios, as empresas a nível global, vender os serviços produzidos pelas empresas europeias na economia mundial, potenciando, portanto, aquilo que é a área de educação, da formação e da aprendizagem ao longo da vida como estratégia competitiva. A quinta grande área é que, de facto, também, dentro destas candidaturas, aquilo que se pretende é que se desenvolvam estratégias de especialização inteligente, ou seja, que tenham em consideração a identidade dos territórios, as especificidades dos próprios territórios, porque, de facto, é através dessas especificidades que se conseguem criar fileiras multissetoriais de produtos e de serviços, conseguem se envolver conceitos de negócio integrado que permitam potenciar, portanto, as candidaturas nas tais 4 dinâmicas que vos falei atrás, no desenvolvimento do negócio, no envolvimento da comunidade, no desenvolvimento do talento e na partilha de valor com a natureza. E, por fim, é de facto a necessidade de se integrar os nossos operadores em consórcios europeus. Ou seja, este tipo de candidaturas nunca são desenvolvidos com lógicas nacionais. É preciso que, efetivamente, integrar outras entidades dos Estados-membros que permitam, de facto, replicar a inovação e desenvolver produto e serviço dentro do território europeu, de forma que ele seja facilmente replicado. É com base nestas 4, 5 premissas que, de facto, agora teremos que olhar para aquilo que é a especificidade dos próprios programas, ou seja, como é que eles se podem enquadrar dentro destas novas lógicas. O Erasmus Plus, como foi já referido, enquadra-se dentro daquilo que é a Direção-Geral de Educação Audiovisual, Cultura, Cidadania e Voluntariado, que congrega 4 programas, congrega o Erasmus Plus, a Europa Criativa, a Europa dos Cidadãos e a área dos voluntários. Portanto, esta agência é a entidade que efetivamente gera estes 4 programas. O Erasmus Plus, portanto, intervém em 4 dinâmicas. A primeira dinâmica é a área de educação e da formação, ligada também à área do desporto e da juventude, e dentro da educação e da formação tem uma área ligada, portanto, ao desenvolvimento de produtos orientados para o processo da construção europeia. O Erasmus vai congregar cerca de 8, 9 programas. Obrigado pela vossa atenção. Passaria agora aos especialistas. Muito obrigada, Miguel, pela tua intervenção. Miguel, podes-me colocar o vídeo da Ana, faz favor? Vamos passar a apresentar então seguidamente o vídeo da doutora Ana, que vai nos falar sobre o programa de iniciativa Open Up Education. Aqui é um vídeo de 4 minutos, depois nós também vamos poder explorar, mas o objetivo é dar a conhecer algumas iniciativas comunitárias no que concerne softwares de open source, MOOCs, vantagens para as universidades, para as escolas, para os centros de formação e algumas tendências e algumas recomendações para os ministros das Finanças dos próprios países, dos Estados-membros, no sentido de reconhecer a educação como um investimento e não como uma despesa. Obrigada. On behalf of the European Commission, I would like to start by thanking the organizers of this conference for inviting us to participate. My name is Ana Carla Pereira. I'm Head of Unit for Skills and Qualifications Policies at Director General Education and Culture.
Two of our objectives in terms of education policy are making lifelong learning and mobility a reality and improving the quality and efficiency of education and training systems. Mobility means empowering people, allowing them to move wherever they would like to settle down, enter into their further studies, or set up their enterprises or work for a company. For this, European citizens want all their competences recognized, regardless where they have been acquired, whether at school, on the workplace, or volunteering in formal or non-formal education. The European Commission is currently developing a European area for skills and qualifications. One of our aims is to facilitate transparency and recognition of skills and qualifications of learners and workers when they move within and between EU member states. Possible outputs of this initiative may include providing learners and workers with a single access point to obtain information and services related to skills and qualifications, and better articulate and modernize the already existing European policies in this field. I give you two examples: the European Qualification Framework, a European referencing tool for national qualification frameworks, and Europass, a portfolio of different tools to register and document skills and qualifications. Our desired outputs of the European area for skills and qualifications include also ensuring clarity of rules and procedures for the recognition of skills and qualifications for further learning in Europe and beyond. We believe these are two important elements to encourage international student mobility, facilitate recognition of academic data, and to promote quality assurance in these fields. Another recent European initiative in education is opening up education. Our goal is to stimulate innovation in education and make it more open through the use of technologies and digital content. The main objective is to ensure that Europe turns the disruptive changes brought by technology into opportunities instead of simply suffering from them. Europe is not fully reaping the potential offered by these technologies and the enormous boom across the globe of digital content. For example, open educational resources. We are not using this to improve efficiency, accessibility, and equity of our education, training, and learning systems. More and more people have to be able to learn anywhere, anytime, from anyone, using any device. New education and training opportunities like the massive open online courses will be a commonplace in the future. We should facilitate and participate in this process. Enhanced digital learning will also affect the way qualifications, skills, and competences will be certified and registered in the near future, and thus its portability. We should be prepared for it. Unfortunately, I'm not able to be with you in person today, but I hope I have at least triggered your interest on the most recent developments at EU level. We are honored to have fed into your discussions and share your common understanding and interesting goals. I wish you a very successful conference. Sim. Antes que alguém comece a perguntar porque é que ela falou em inglês, eu trago as desculpas dela, porque gravou nesse mesmo dia 3 vídeos e só depois é que se lembrou que isto era para portugueses. Portanto, ela manda as desculpas, através de mim, por ter falado em inglês, antes que me comecem também a bater na cabeça. Obrigado. Bem, prosseguindo então com o nosso painel, nós gostaríamos de ter aqui alguns comentários, nomeadamente do Dr. Gustavo Alvarosa e da Dra. Elizabeth Pérez, relativamente a esta apresentação mais genérica que o Miguel mostrou, que faz o enquadramento dos vários programas e das várias linhas, mas o que nós gostaríamos de saber mesmo é, a nível nacional, quais são as prioridades, a quem é que se pode candidatar, quais são os objetivos mais concretos, quer do Horizon 2020, quer no fundo das parcerias estratégicas 2, né, que tem o prazo de 30 de abril, que são aquelas às quais nós, enquanto rede, também nos podemos candidatar. E passava a palavra, no fundo, à Dra. Elizabeth, que vai fazer também uma pequena apresentação de uma linha muito específica que foi pouco divulgada e que merece a nossa atenção.
lugar, eu gostava de agradecer o convite que me foi endereçado pela rede, em particular pelo Etelberto Costa, que amavelmente convidou a FCT e o GPPQ a estar aqui presente nesta sessão. Efetivamente estamos aqui com algum problema a colocar a apresentação, mas eu penso que será resolvido em breves instantes. Obrigada por terem aguardado este instante. Eu vou começar por me apresentar. O meu nome é Elizabeth Pires, trabalho para a Fundação para a Ciência e Tecnologia, sou ponto de contacto nacional do tema Tecnologias de Informação e Comunicação e também Tecnologias Futuras e Emergentes. E apesar de quase tudo sobre o Horizonte 2020 já ter sido mencionado pelo Miguel Descano, eu vou fazer apenas uma breve menção às oportunidades de financiamento que existem no âmbito deste programa, no âmbito da aprendizagem e não só, e que efetivamente podem constituir oportunidades para todos vocês que estão aqui presentes. Portanto, tal como o Miguel já referiu, o Horizonte 2020 surge na sequência da estratégia Europa 2020, portanto, e no âmbito das sete iniciativas emblemáticas e do crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Tem 3 pilares, portanto, o primeiro pilar é a excelência científica, o segundo pilar é a liderança industrial e o terceiro os societais. Eu não me vou alongar muito, porque tudo isto já foi mencionado anteriormente. Portanto, o primeiro pilar, a excelência científica, faço aqui apenas menção às bolsas Marie Curie, cujas oportunidades eu vou divulgar mais à frente na apresentação. Depois, dentro do pilar 2, dentro da liderança industrial, eu vou fazer uma chamada de atenção para as oportunidades que existem no âmbito do tema das TIC, do tema ICT. Depois faço ainda referência, portanto, aos desafios societais, onde existem naturalmente várias oportunidades no âmbito, portanto, do tema desta sessão, sobretudo no tópico 6, Europa no mundo em mudança, sociedades inclusivas, inovadoras e pensadoras. Portanto, as TIC estão presentes em todos os pilares do Horizonte 2020, portanto, a grande presença das TIC está essencialmente na liderança industrial, portanto, o programa de trabalho das TIC encontra-se na liderança industrial, mas está também presente na excelência científica, no âmbito das FET, das tecnologias futuras emergentes, e em quase todos os desafios societais, com exceção do segundo desafio, que tem a ver com a segurança alimentar. Aqui, neste quadro, podemos verificar que a presença das TIC está, de facto, em todos os pilares, com exceção do segundo, como mencionei anteriormente, sobretudo com um grande enfoque para o tema 7, sociedades seguras, e também para o tema 6. E, claro, o tema da saúde, cada vez mais, portanto, tem uma grande componente de tecnologias de informação e comunicação. As TIC na liderança industrial, portanto, que é o tema da qual eu sou ponto de contacto nacional, eu destaco, portanto, está presente, o programa de trabalho está dividido essencialmente em 8 áreas. A primeira área, componentes e sistemas, a segunda área, computação avançada, a terceira área, internet do futuro, a quarta área, tecnologias de conteúdo e gestão da informação, a quinta área, robótica, a sexta área, tecnologias facilitadoras, conhecidas como as SCET, e aqui incluem-se as micro-nanoeletrónicas e também a fotónica. Depois temos ações de cooperação internacional, em particular com o Brasil e com o Japão.
E temos ainda outras ações transversais na área das TIC, na internet das coisas, a era digital e ainda a cibersegurança. Temos ainda outras ações de inovação, mais direcionadas para as pequenas e médias empresas e que passam pelo acesso ao financiamento, por políticas de apoio à inovação e ainda por esquemas de inovação disruptiva. Portanto, existe um instrumento para PME específico que não existia no 7º Programa Quadro e que acaba por ser um grande elemento diferenciador face ao programa anterior. Eu destaco de todas estas áreas que mencionei anteriormente, destaco as tecnologias de conteúdo e gestão de informação, que têm um orçamento na ordem dos 260 milhões de euros, e destaco porque aqui tem efetivamente, são as TIC ao serviço dos conteúdos digitais, as TIC ao serviço dos utilizadores, as TIC ao serviço da aprendizagem de áreas em grande destaque, como por exemplo o e-learning. Temos alguns tópicos, efetivamente, que estão abertos a concurso. A azul estão os tópicos abertos para 2015, a preto estão os tópicos abertos para 2014, a qual está praticamente a fechar, fecha no dia 23 de abril para os tópicos de 2014, mas efetivamente ainda existem algumas oportunidades em aberto para o ano de 2015. Para além dos tópicos anteriores, tenho aqui outros tópicos onde destaco o ICT 20, Technologies for Better Human Learning and Teaching, completamente direcionado para o enfoque da sessão de hoje e que efetivamente estará a concurso durante o próximo ano e, portanto, ainda há bastante tempo para poderem preparar candidaturas e desenvolverem os vossos consórcios para concorrerem a este tópico. Deixo-vos ainda o resumo das calls dos concursos que estão a decorrer neste momento. Portanto, a call 1 iniciou-se a 11 de dezembro de 2013, fecha a 23 de abril de 2014, está quase, mas temos ainda a call de 2015, que começa a 15 de outubro de 2014 e vai até 14 de abril de 2015. Portanto, aqui ainda temos um horizonte temporal bastante grande que permite ainda apresentar uma série de candidaturas neste âmbito. Para além disso, faço ainda uma ressalva para a call com o Brasil e com o Japão, que também ainda estão a decorrer, ainda temos algum prazo para submissão de candidaturas. Para além destas oportunidades no contexto do tema ICT, eu não podia deixar de vos falar de outras oportunidades no H2020, nomeadamente as bolsas Marie Curie, que estão inseridas no pilar de excelência científica e que são direcionadas, portanto, para todos os investigadores que pretendam continuar o seu programa de formação ao longo da vida. Temos 4 tipos de ações. Portanto, a ação 1 são redes de formação inovadoras, que trata-se de formação doctoral e inicial de investigadores. Portanto, está aberto para investigadores a início de carreira. Depois temos uma outra ação, bolsas individuais, para desenvolvimento de novas competências, aberta só para investigadores experientes. Temos ainda uma outra ação que visa o intercâmbio e a cooperação internacional, intersectorial e internacional através do intercâmbio de investigadores e inovação pessoal. E tem ainda, por fim, programas de cofinanciamento através do CoFund, que está aberto para investigadores a início de carreira e investigadores experientes e que podem constituir também uma boa oportunidade para efetivamente desenvolverem os vossos programas doutorais. No âmbito das bolsas Marie Curie, as escolas que estão em curso são as que menciono aqui, portanto as ITN terminam a 9 de abril de 2014, as RISE terminam a 24 de abril de 2014, depois temos um outro deadline a 11 de setembro de 2014, no âmbito do CoFund fecha a 2 de outubro de 2014 e depois temos também as escolas em 2015, para a qual ainda há bastante tempo de preparação das candidaturas. Deixo-vos ainda os meus contactos e os contactos da minha colega Filipa Duarte, que partilha comigo o tema ICT e também o tema FET. Qualquer questão, não hesitem em contactar-nos, nós podemos auxiliar-vos neste processo. Em geral, e temos de algum modo aquilo que é a componente desta primeira ação-chave, ou da ação-chave 1, adicionando a todas estas vertentes, uma vertente que é uma herança, que acaba por ser uma herança daquilo que era o Erasmus Mundus, nomeadamente os Erasmus, os Joint Master Degrees, portanto, uma opção de Erasmus conjuntos que pode ser levada a cabo por instituições de ensino superior de diferentes Estados participantes no programa,
e que prevê necessariamente a criação ou o desenvolvimento de cursos de mestrado que sejam efetivamente partilhados do ponto de vista da sua concepção e do ponto de vista da sua disponibilização e que de algum modo podem conferir cerca de 60 ou 90 ou 120 ECTS e portanto poderão ter vários formatos assumidos desde que sejam realmente conjuntos e realizados entre instituições de vários contextos nacionais. Em relação à segunda ação-chave, a ação-chave para a cooperação e inovação, que é particularmente importante focar aqui nesta sessão, porque, ao contrário da ação-chave 1, ainda tem um período de candidatura aberto, e esse período de candidatura está aberto até ao fim, até ao fim do mês de abril, portanto até ao dia 30 de abril, nomeadamente para a ação de parcerias estratégicas, que é a única ação desta ação-chave 2, que é gerida a nível nacional, ou seja, que é gerida pela Agência Nacional para o Programa Erasmus+. Ela está aberta e, de algum modo, como foi também introduzido aqui por parte do Miguel Toscano, ela permite que existam candidaturas a parcerias que são levadas a cabo necessariamente por pelo menos 3 parceiros de 3 países diferentes e que visam precisamente, como o próprio nome indica, promover, encontrar, desenvolver soluções que sejam inovadoras, soluções que promovam o intercâmbio de boas práticas, enfim, para o setor da educação em geral ou para um setor em particular dentro daquilo que é o universo da educação e aí podemos falar em parcerias setoriais para a educação escolar, para a educação de adultos, para o ensino superior, para a formação, ou poderemos falar também, como o Miguel referiu, de parcerias transsetoriais e que, portanto, necessariamente envolvem um ou vários, ou, portanto, 2 ou mais setores destes que eu acabei de referir. Para além destas parcerias, temos também, dentro desta ação-chave 2, as alianças do conhecimento e as alianças de competências setoriais, e, portanto, estes são projetos também, como muito bem foi referido, projetos de larga escala, são projetos cuja candidatura é feita diretamente em Bruxelas e que serão projetos que visam, acima de tudo, assumir-se ou representar uma solução efetiva e uma ponte entre o setor da educação e o da formação e o mercado de trabalho ou o meio empresarial. E, portanto, as alianças do conhecimento visam promover projetos de larga escala que envolvam, por um lado, instituições de ensino superior e portanto, o mundo do trabalho, ou o mercado de trabalho, ou o meio empresarial, e, por outro lado, as alianças de competências setoriais que têm a mesma função, mas não ligadas ao ensino superior, mas sim ao setor da educação e formação profissional. Para além destas duas opções, temos ainda o investimento portanto, a assunção da prioridade no desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação, portanto, numa lógica também de promover a existência, a manutenção ou a criação de novas redes, de promover a mobilidade virtual, que é uma solução que é também uma opção que é assumida como prioritária e possível neste novo programa. E, portanto, isso se faz através de plataformas, a maior parte delas já existentes. Eu dou o exemplo mais óbvio, que é o eTwinning, muitos de vós já terão certamente ouvido falar e que é ligado ao ensino escolar. E, por último, ainda nesta ação-chave 2, uma última opção de financiamento ou de cooperação, que ainda não está neste ano de 2014 em funcionamento, mas estará certamente até ao fim do ano decidido, que é o apoio à reforma, nomeadamente dos Estados terceiros, portanto, no âmbito da cooperação externa, é o chamado Capacity Building. E esse apoio visa, acima de tudo, duas tipologias de projetos, os projetos conjuntos e os projetos estruturais, os projetos conjuntos com a intenção de influenciarem ou de virem promover inovação e alterações ao nível daquilo que são as instituições desses países terceiros e, naturalmente, dos próprios países participantes do programa, enfim, sem qualquer tipo de pretenciosismo, certamente também poderão daí aprender desse processo de cooperação. E os projetos estruturais que visam mais do que ter intervenção ou influência ao nível das instituições, ter influência ao nível das políticas e, portanto, ir de algum modo à origem daquilo que são os sistemas de educação e formação na Europa e principalmente nestes países terceiros, e por países terceiros entendam-se as regiões que circundam de algum modo o grupo de 33 países que participam no Erasmus+, nomeadamente a região do sul do Mediterrâneo, o leste europeu, envolvendo desde logo os Balcãs ocidentais, envolvendo aquilo que é o Cáucaso e de algum modo o Médio e o Próximo Oriente. E de algum modo acaba por ser também uma herança daquilo que é o programa Temos.
Sobre a ação-chave 3, eu não vou acrescentar muito, simplesmente que ela é uma ação que funcionará por convites específicos, ela é completamente centralizada, ao contrário da ação-chave 1, que é quase toda gerida pelos Estados-membros, e da ação-chave 2, que é em parte gerida pelos Estados-membros e em parte pela Comissão Europeia. A ação-chave 3 é completamente centralizada e, portanto, gerida a partir de Bruxelas, nomeadamente através da Agência Executiva para a Educação, a Cultura e o Audiovisual. E, portanto, isto, enfim, é uma tentativa de vos dar aquilo que é o panorama e a estrutura deste novo programa. Não sei se devo entrar em detalhe por alguma das opções. Desde logo estou disponível para quaisquer questões que queiram colocar, seja agora, seja no painel seguinte, e naturalmente depois também disponibilizarei o contacto da Agência Nacional para questões que queiram, do ponto de vista mais técnico, ver esclarecidas. Muito obrigado. Obrigada. Bem, nós então, dávamos por encerrada esta primeira parte, faríamos um intervalo de 10 minutos e depois as pessoas, em função dos interesses, dirigiam-se aos painéis específicos. Obrigada. É que a Van, pois, já veio aqui a Ana dizer, mas quem é os painéis? Bom, então, provavelmente a maioria das pessoas irão para o painel do Erasmus Plus. Sim ou não? Quem vai para o painel do Erasmus Plus? Ok, eu acho que se calhar... Mas espera aí, pode ser que haja mais gente no Horizonte 2020. Quem vai para o Horizonte 2020? Não, definitivamente não. Portanto, Elizabeth vai para o outro lado, ok? O das redes também vai para o outro lado e o Erasmus Plus fica aqui, está decidido? Portanto, Luís, faz favor, que é para as pessoas saberem. Ana, faz favor. O Luís vai estar aqui convosco, mais a Sónia, não é? Erasmus Plus. Depois, a Elizabeth, mais o... Boas práticas no âmbito do e-learning e, eventualmente, depois o grande desafio seria criar uma norma de e-learning ou então incluí-la na norma 4016, não é? 12. Depois, falarmos também na Comissão Técnica 187, com o contributo da Sandra Feliciano, que é a Comissão Técnica da Aprendizagem ao Longo da Vida, de onde depois derivam duas subcomissões. Uma subcomissão que trata da parte do setor formal e não formal no âmbito do e-learning e a outra subcomissão, portanto, a questão da produção de materiais pedagógicos para informar os cidadãos sobre a importância da normalização. E, portanto, novamente veio à baila esta questão de se devemos criar uma norma específica para o e-learning ou se a devemos manter e reformular, incluída dentro da DNP 4512. Conclusões do estudo Opening Up Education. Não existe ainda em Portugal uma normalização na utilização das ferramentas TIC ou o e-learning, portanto é muito tradicional ainda. Está muito baseado nos cursos corporativos e com ferramentas muito tradicionais. Existem alguns cursos em regime de e-learning, portanto mais utilizados pelas universidades e centros de formação, e aquilo que as empresas efetivamente procuram na formação em regime de e-learning ou e-learning é o rápido acesso à informação. Depois falámos também no uso dos MOOCs e dos SPOOCs, portanto os MOOCs massivos, abertos, gratuitos e que permitem a democratização do acesso à informação e à educação à informação. Os SPOOCs, cursos mais fechados em ambientes corporativos e, portanto, mais dinâmicos. E seria, portanto, a questão do e-learning tradicional versus o e-learning inovador e menos tradicional. O contributo do Itelberto no nosso painel, a questão das linhas abertas, portanto, na área digital, o empreendedorismo e das línguas e a validação das aprendizagens informais e não formais. Portanto, concluímos que já temos muita prática de e-learning em Portugal e agora o desafio é também como incorporar o GBL, o Game Based Learning e a Gamification dentro do e-learning. Depois, a ver se não me perco nos meus apontamentos.
A Sandra Feliciano também deu aqui um grande contributo na parte da qualidade no e-learning, em que a FQL é muito focada ainda nas normas privadas, portanto, em que tem o sistema UNIC que certifica o ensino superior que tenha cursos em regime de e-learning ou e-learning. Depois tem uma outra certificação que é o ECB Check, que certifica cursos, é uma modalidade muito interessante porque já permite certificar só cursos ou pequenas unidades curriculares de forma independente. E depois tem também uma outra certificação que é a certificação dos MOOCs. Tudo isto, portanto, uma certificação ao nível da normalização privada. O Itelbert lançou outra questão que é a dimensão social e da democratização destas ferramentas de aprendizagem do e-learning e do e-learning. E penso que criámos sinergias na mesa que possa acontecer algo de novo entre estas parcerias entre centros de formação, universidades que estavam presentes na mesa e entidades do terceiro setor, as ONGs, para que possamos, através desta rede de parcerias, portanto com autarquias, empresas, escolas, universidades, centros de formação, permitir o acesso a estes MOOCs e a cursos em regime de e-learning a pessoas que não têm o acesso facilitado e que estão, por exemplo, em risco de exclusão social. Depois, falamos também numa outra questão que até fui eu que levantei, da questão ainda pensarmos muito no e-learning como plataformas muito tradicionais e que são muito dispendiosas, muito trabalhosas, que envolvem muitos técnicos por trás, e depois falou-se de facto que isso é o e-learning tradicional, mas que já se podem utilizar as plataformas como o Facebook, o Twitter, o LinkedIn, para podermos ter acesso e divulgar ferramentas e documentos de e-learning. Surgiu a questão da certificação e da validação dos MOOCs, que é uma questão que todos nós também trabalhamos bastante, e que onde é que vai parar a certificação da aprendizagem digital. E eventualmente, portanto, o futuro será de que se as pessoas têm acesso aos MOOCs, têm acesso livre e gratuito a esta informação, quem é que paga o trabalho dos técnicos que estão por trás da concepção e da elaboração e desenvolvimento destes cursos, não é? Se calhar o futuro será o acesso à informação totalmente gratuita e totalmente livre, mas depois a certificação será então paga. Portanto, questões de certificação profissional ou de dupla certificação através da aprendizagem e learning será então por aí. Para finalizar, houve um outro contributo do Itelbert, que é a questão da referência da rede do Learning Working Group nas candidaturas que todos nós possamos elaborar e submeter, em que, à partida, a maioria das candidaturas são compostas por 3 ou 4 elementos da rede, mas que é importante fundamentarmos o peso no suporte de todos os outros elementos da rede e, eventualmente, cada um também contribuir de alguma forma e especificarmos qual vai ser o contributo de cada um dos outros elementos que não fazem parte da própria candidatura, mas que dão esse suporte. Por fim, a Sandra Feliciano também, portanto, por parte do FQL, falou num jornal internacional para a inovação e qualidade no e-learning, em que esta é uma plataforma que é o InnoQual da FQL, que é uma plataforma aberta que recebe contributos científicos na área do e-learning e, portanto, que todas as pessoas podem contribuir com os seus artigos dentro dos estudos que possam realizar dentro desta área. Depois terminamos com uma dinâmica muito interessante, não sei se depois a Ana quer falar nessas ferramentas. Posso começar? Terminamos com uma dinâmica de jogo de cartas sobre planeamento, partilha, gestão de conhecimento em geral, para abrir um bocadinho a discussão para o futuro. Eu vou passar a palavra à Cláudia para nos falar do grupo em que esteve. O meu grupo foi o primeiro, foi o que toda a gente assistiu, portanto foi a sessão principal, foi a primeira sessão. Foi uma sessão muito introdutória, mas acho que foi aquilo que serviu para nos enquadrar a todos no que é que íamos discutir aqui, e começou da melhor maneira, com o Miguel Toscano a fazer um enquadramento sobre o que é a rede PT Learning Group, depois falar um pouco do que é de facto a nível macro a estratégia da Europa 2020, quais são os seus desafios, quais são os modelos, quais são de facto as prioridades e estratégias que são definidas no âmbito deste programa.
E depois também indicou um pouco aquilo que são os instrumentos, portanto isto são apenas relatos, é difícil expor ao pormenor aquilo que foi falado. Enquadrou de seguida os novos programas de financiamento, que é o Erasmus+, e o H2020, portanto de todos eles explicou o que é que está diferente, como é que estão estruturados, como é que são organizados. Depois tivemos a oportunidade de ver um vídeo da Ana Carla Pereira que nos salientou um pouco a questão da importância da mobilidade, do reconhecimento das competências adquiridas em vários contextos de aprendizagem, da abertura da educação através do acesso às novas tecnologias e as oportunidades que as tecnologias têm para adquirir estas aprendizagens, e lança também desafios relativamente ao reconhecimento destas aprendizagens. Quase finalmente tivemos a Elizabeth Pires, da FCT, que também já tinha muito trabalho feito, já tinham feito uma introdução muito grande acerca do programa H2020 e, portanto, ela destacou apenas algumas oportunidades de financiamento que são pouco divulgadas, nomeadamente as que estão relacionadas com as TIC, e destacou as tecnologias de conteúdo e gestão de informação. Falou-nos também das bolsas Marie Curie, que são uma excelente oportunidade de financiamento. Finalmente, o Gustavo Alba Rosa, sem o apoio tecnológico de slides, conseguiu especificar um bocadinho mais o que é o H2020 e de que forma é que ele congrega 10 programas distintos que anteriormente funcionavam e, portanto, falou-nos em algum pormenor sobre as 3 ações-chave que caracterizam este programa H2020. Obrigada. Eu vou passar a palavra à Sónia Pinto, da Modatex, que nos vai falar do Learning Café e do que é que estiveram a falar. Boa tarde. Este nosso painel foi mais um painel de perguntas-respostas, onde foi possível, mais uma vez, o Dr. Gustavo prestar todos os esclarecimentos que podia e que sabia, e que, fazendo aqui um pequeno resumo, foi possível, com todas as dúvidas e até sugestões que foram efetuadas, passar um bocadinho por um resumo do que é, essencialmente, a ação-chave do Erasmus Plus. E, portanto, falámos na questão da transnacionalidade, do mínimo 3 países europeus, da União Europeia, pode haver outros países de fora da União Europeia, mas no mínimo 3, a questão da definição do público-alvo, de estudantes ou ex-formandos que passaram por uma formação, por uma escola, no mínimo há 12 meses atrás, os desempregados não são público-alvo, enfim, tivemos um bocadinho a trabalhar essa questão. O Dr. Gustavo frisou bem a questão da importância da parceria, do que é que a parceria visava, que necessidade é que entendiam, que queriam colmatar com essa parceria estratégica. Está entendido que a duração da parceria tem que ter no mínimo 2 a 3 anos. E houve também questões depois muito pontuais, mas de o que seria considerado um estágio ideal, a duração do estágio ideal, não havendo para já nada definido, mas é entendido até pela ação-chave 1, o habitual 2 a 3 meses. Mas tudo depende sempre muito do público-alvo, da necessidade que se quer colmatar com a parceria e, portanto, que para mim, agora tentando fazer um resumo, a Europa quer projetos bons, projetos que tenham desenvolvimento, projetos que possam ser disseminados, que não fiquem depois apenas nas entidades para as quais foram feitos. Uma questão que não foi abordada, mas que eu também deixo aqui porque me compete falar um ECVET, estas parcerias estratégicas pressupõem o desenvolvimento do sistema dos ECVETs e, portanto, é algo que não vejo muito falado, mas que valoriza a candidatura. Pronto, faço este acrescento. Obrigada ao Dr. Gustavo. Obrigada, só para fazer uma nota que nós também no nosso grupo Opening Up Education falamos dos ECVETs e das CTS e da validação e da formalização da aquisição de competências usando esses sistemas de como? Exato, mas não há muitos desenvolvimentos. Vou passar a palavra finalmente para a Adelina, da Universidade de Évora, que nos vai
apresentar os resultados do painel, ouvi dizer que o Horizonte 2020 é um conjunto de projetos de... Ora, este painel foi sobretudo também um painel de perguntas e respostas com a doutora Elizabeth, que com muita tranquilidade respondeu a todas as perguntas, sou testemunha disso, e que é o ponto de contacto para o ICT na FCT. Eu queria destacar essencialmente este aspecto que me pareceu muito importante, a abertura do ponto de contacto da FCT para esclarecer e dar todo o apoio no âmbito dos projetos de ICT. Portanto, os projetos relacionados com a tecnologia. Esclareceu mesmo, referindo vários tópicos, as várias áreas de competência deste gabinete, que podem começar pelo esclarecimento das áreas de candidatura, os âmbitos de atividade, o aconselhamento e o acompanhamento acerca da decisão dos tópicos em que se podem enquadrar os projetos, a orientação para os programas de trabalho, a ajuda na busca de parceiros e a ajuda no contacto entre o coordenador do projeto e o Project Officer em Bruxelas. E, portanto, este papel de mediação é extremamente importante e, sobretudo, desburocratizar a nossa ideia de que a FCT e os representantes do Horizonte 2020 são pessoas fechadas em gabinetes a quem não podemos ter acesso. Obrigada, doutora Elizabeth, por ter aberto as portas. E foi essencialmente isso que se passou nesta mesa, foi esta abertura de portas para quem tiver ideias inovadoras, escrever um e-mail à doutora Elizabeth com essa ideia e procurar ajuda. Portanto, isso ficou aqui muito claro. O que é que eu posso dizer mais? Posso ainda destacar alguns aspectos que apareceram nas perguntas e respostas e que eu saliento também da minha experiência pessoal de participação em projetos europeus. A importância fundamental de lermos os manuais, de lermos as instruções todas que acompanham os projetos. Algumas vezes as questões que colocamos são por falta de informação, mas por falta, sobretudo, de leitura da informação, e a importância de conhecermos as regras europeias. Nós podemos pertencer a instituições públicas portuguesas, eu pertenço a uma instituição pública que tem regras muito apertadas, nomeadamente no que toca à gestão dos projetos, isto foi referido numa das perguntas, mas efetivamente são as regras de contabilidade europeia que devem de ser seguidas e devemos ter isto muito claro. Nós estamos a fazer uma candidatura europeia, não estamos a fazer uma candidatura nacional. Portanto, devemos de conhecer muito bem as regras antes de começarmos a aventura do projeto europeu, que é uma aventura que vale sempre a pena, mas temos de conhecer as regras. Não podemos ir para uma candidatura pensando que vamos moldar as regras conforme aquilo que nos parece mais adequado no nosso país ou com as nossas convicções pessoais. E, portanto, é sobretudo isto. Temos de conhecer a Europa para podermos trabalhar com as regras europeias e para podermos fazer projetos. E isso está acessível, está aberto. A FCT tem a porta aberta para irmos pedir ajuda. Obrigada, doutora Elizabeth. Vamos então encerrar, já é tarde, vamos embora, sem antes de agradecer a todos os patrocinadores, especialmente ao Herculano Rebordão, que esteve aqui a gravar a sessão e a transmiti-la via YouTube. Obrigado ao Herculano e à Cloud. E aos outros patrocinadores todos que nos contribuíram para a organização deste evento, e não deixando também de dizer que no outono faremos um outro encontro, esperando que os nossos encontros continuem a ser frutuosos e ricos
eventualmente em espaços menos barulhentos, de certeza em espaços menos barulhentos. Esperamos encontrá-los e que continuemos a partilhar ideias através da nossa rede. E estas coisas é só mulheres, pá, nós é que ganhamos. São sempre mulheres.